Bom, gente, então vamos lá, né? Apresentando o plano, como eu disse, o plano está disponível no Siga, no portal, então vocês podem baixá-lo. E aí eu vou pedir o seguinte, é muito importante, quando a gente fala assim no curso de biblioteconomia, uma das questões que a gente mais discute aqui e que hoje nesse atual contexto que a gente vive, dessa profusão de informações, dessas questões todas relacionadas aí às fake news e tudo mais, a gente precisa cada vez trabalhar mais as nossas competências informacionais. E para a gente trabalhar com essas competências informacionais, a gente precisa ter muita atenção ao que a gente precisa ler, à informação que a gente precisa buscar. Então, o que tem ocorrido hoje nessa nossa contemporaneidade, né? Então, como a gente tem cada vez mais informação, e a gente não consegue muitas vezes acompanhar essa informação de uma forma adequada, a gente começa a ler na superfície, né? Começa a ler as coisas tudo por cima. Então, assim, às vezes você vai fazer uma pergunta que às vezes tem um documento que essa resposta já está lá. A mesma coisa, eu comprei um aparelho novo sobre ou um eletrodoméstico, qualquer coisa que eu vou usar a primeira vez. Aí, ao invés de pegar o manual e dar uma lida ali, olhar como que a coisa funciona, você já vai lá, já vai tentando ligar o equipamento sem olhar primeiro o que são as orientações de melhor uso desse aparelho. Então, o plano de ensino e junto com ele o que está disponível já lá no Siga para vocês, as atividades, alguns vídeos, alguns textos, vocês precisam acompanhar. E como a gente tem um cronograma, é interessante acompanhar esse cronograma, ficar atento ao cronograma. E nesse plano de ensino também tem as orientações de todas as atividades. Então, o que isso é importante? Isso é importante para vocês organizarem o tempo de vocês. Porque quando vai chegando assim mais para o final do semestre, e aí quase todos os docentes e as docentes têm várias atividades. Ou tem prova, ou tem trabalho, ou tem, sabe, tem muita coisa aí que os docentes vão aplicar para vocês ao mesmo tempo. Então, o que vocês precisam? Precisam ter organização. E a maioria dos docentes ou das docentes, eles apresentam o cronograma. Então, é importante ficar de olho nesse cronograma, que, por exemplo, aqui nessa disciplina mesmo, tem atividade que vocês podem já começar a se organizar. Por exemplo, tem 2 atividades aqui que são em grupo. Então, nessas atividades em grupo, o que vocês podem fazer? Vocês já podem ir, a gente não vai separar o grupo nesse primeiro momento, até porque vão entrar outros alunos. Mas vocês que já estão aqui, já podem, então, começar a se organizarem aí os grupos que vocês pretendem formar para fazer essas atividades. E aí, nesse plano de ensino, e aliás, lá no SIGA, tem os templates, ou seja, os modelos dos trabalhos que vocês têm que apresentar. Então, nesse momento que às vezes no início do curso é um pouco mais tranquilo ou não, né, também, mas aí ir se organizando e olhando o que tem, o que vocês podem ali já aproveitar, já adiantar de leitura, eu acho que isso é muito importante para vocês organizarem o tempo e não ficar sobrecarregados ali quando vai chegando no final de semestre. Pode falar. Geralmente esses grupos podem ter quantas pessoas? Esses grupos nossos aqui mesmo vai ter entre 5 e 6 pessoas, viu? Já para vocês terem uma ideia aí para irem formando os grupos. Bom, então aqui, nessa primeira parte do programa tem os nossos contatos, inclusive de WhatsApp, e aí o horário comercial, viu, gente? Para poder ir final de semana, e assim, o final de semana, às vezes quando me mandam mensagem no final de semana, eu até respondo, sim, posso demorar um pouquinho, mas eu acho que a gente tentar
quando vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida, mandar essas mensagens nos dias de semanas no horário comercial. Até porque eu acho que tanto nós quanto vocês precisam de um momento de descanso e tudo mais. Mas é evidente, né? Se for coisas urgentes, questões assim urgentes, não tem problema. Ah, professora, amanhã eu não vou na aula. Aí você descobriu isso 8 horas da noite. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Quando não vem, avisar e justificar. Porque aqui a gente tem pontuação para a presença, para a participação. Então, é importante que vocês deixem aí, nos mantenha informadas a respeito das faltas justificadas de vocês. Não precisa ser falta por conta de atestado, outra coisa. Às vezes um problema que teve em casa, no trabalho, é muito bom. Porque assim, às vezes a pessoa falta, a gente não sabe por que faltou, e aí você pensa, não está interessado na disciplina, né? Não está nem aí. Mas aí quando conversa com a gente, aí a gente vai se ajeitando. Então, essa parte da comunicação e da sinceridade, eu acho que é muito importante aqui para o andamento da disciplina, até porque toda semana a gente tem atividade. Vocês viram que hoje a gente já começou com uma atividade, todas essas atividades são pontuadas, então é importante que vocês não percam aula e se perder, procurar saber ali o que perdeu, para então entrar em contato e tentar correr ali contra o tempo. Essa disciplina, ela é de 32 horas aulas teóricas e 32 práticas. O que isso quer dizer? Que nessas 32 horas teóricas, a gente vai trabalhar muito dentro da teoria, muito voltada para as questões históricas aí da formação do povo brasileiro, da cultura e das teorias a respeito do que é a ação cultural, de que forma que a ação cultural se desenvolve, de que forma que o sujeito, que o ser humano passou a criar cultura. Então aí a gente vai trabalhar muito nesse sentido. E aí na parte prática, já são as atividades práticas que vocês vão fazer, ou seja, desenvolver projetos de ação cultural, que é a atividade final, avaliar projetos dentro da perspectiva da ação cultural, dentre outras atividades aí que vocês vão ter. Então essa disciplina, ela é dividida em carga horária prática e em carga horária teórica, né? Que é a teórica primeiro e depois a parte prática. O atendimento a gente faz, vamos supor, extra classe, eu quero atendimento, quero conversar, vocês podem fazer isso sob agendamento, ou manda e-mail, ou manda WhatsApp, que a gente marca, aí a gente pode conversar tanto de forma virtual, eu ou a Sara, o Josué e a Larissa, ou de forma presencial também aqui, se vocês preferirem. Então aí vocês, quando precisarem, se precisarem, então podem entrar em contato conosco. A ementa da disciplina diz o seguinte, que a gente vai trabalhar a sociedade e cultura no Brasil, as contribuições históricas da cultura afro-brasileira e indígena, que é muito importante a gente saber ali das nossas matrizes, de que forma que são todas essas matrizes todas contribuírem então para a nossa formação, para a formação da nossa cultura, para a formação do povo brasileiro. A diversidade da cultura brasileira, que é justamente proveniente dessas matrizes, tanto o afro, o indígena e a luso também, né? O sistema de produção cultural, biblioteca e política cultural. Então, de que forma que a biblioteca ela se insere nesse campo da cultura, de que forma que a biblioteca ela pode trabalhar no aspecto da ação cultural, a biblioteca no circuito cultural do Estado, então, de que forma que a biblioteca ela trabalha aqui. E aí, quando a gente fala biblioteca no circuito cultural, aí a gente pode pensar também em ações culturais, ou ações, ou atividades culturais, que depois a gente vai definir se é ou não ação cultural, que não só envolve a biblioteca, mas que envolve outros setores, mas que pode ser conjugada ali com a biblioteca. Então, centro de cultura, biblioteca e ação cultural, e preservação e geração de bens culturais. Então, aí, essa é a ementa da disciplina, é o que a gente espera atender com a disciplina. E tanto nessa disciplina quanto em outras, é interessante vocês ficarem atentos e atentas à ementa, até porque depois vocês têm que avaliar se essa ementa ela foi atendida ou não, né?
e para vocês também avaliarem a disciplina. E a gente tem o que como objetivo geral? Então, compreender os aspectos conceituais, teóricos e práticos da ação cultural no Brasil. Então, a gente tem isso como objetivo geral e como objetivos específicos, conhecer os aspectos históricos, sociais do conceito de cultura e de ação cultural, compreender como se estabelece a identidade cultural de uma nação, demonstrar a relação entre biblioteca e ação cultural, conhecer programas, políticas públicas de fomento à cultura, reconhecer os aspectos técnicos e conceituais para a elaboração de pré-projeto de ação cultural. Então, a ementa e os objetivos específicos, eles são destrinchados aqui no conteúdo programático, né? Então, que a gente vai partir ali do conceito antropológico de cultura, que inclusive é o que Sara, Larissa e Josué vão trabalhar com vocês semana que vem, com o livrinho aqui, que se quem tiver oportunidade e tiver tempo de ler, que é aqui o livrinho do Rox de Barros Laraia, né? Se tiver interesse de ler. E o livro, eu não trouxe aqui, e o livro do o que é cultura do Arantes, né? Aliás, o José Luiz dos Santos, então. E aí, se vocês quiserem, que vai ser a partir desses dois livrinhos que eles vão trabalhar com vocês semana que vem, fazer umas atividades aí sobre esse conceito antropológico de cultura. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, perpassar um pouquinho pela questão da identidade cultural, sociedade e cultura no Brasil, contribuição das culturas afro-indígenas, cultura, consumo e globalização. E aí são coisas assim que principalmente quando a gente fala aqui de cultura, consumo e globalização, não vamos trabalhar, até porque pelo tempo da disciplina a gente não vai ter tempo de trabalhar com textos específicos, mas no decorrer da disciplina também a gente vai colocando, vai contextualizando esses temas aí à medida que a gente for discutindo os textos, fazendo as atividades. E aí, dentro da questão da teoria da ação cultural, a gente vai estabelecer os aspectos conceituais, porque a ação cultural é diferente de uma atividade cultural esporádica, por exemplo. Então, aí a gente vai trabalhar bem o conceito de ação cultural, e dentro desse aspecto do conceito de ação cultural, a gente também vai trabalhar algo que o Paulo Freire, um texto do Paulo Freire que fala sobre ação cultural e conscientização, de que forma que a gente usa a ação cultural para conscientização. Então, políticas de cultura no Brasil, biblioteca e ação cultural, leis de incentivo à cultura e elaboração de projetos de ação cultural. Então, como são divididas e como é a metodologia da nossa disciplina? Então, aulas expositivas e dialogadas, tendo como principal fator a participação de vocês. Então, assim, a gente vai ter as aulas expositivas aqui, mas a gente espera que com essas aulas expositivas a gente crie um diálogo com vocês aqui, e a participação de vocês, ela é muito importante, tá? Então, a gente tem seminários elaborados por vocês, e esses seminários são em grupo, atividades realizadas extra-classe e atividade avaliativa final, que é o projeto de ação cultural que vocês vão elaborar. Aí, para esse projeto, o que a gente espera? Como ele é para o final, e vocês estão tendo a disciplina de pesquisa e normalização, aliás, eu acho que é amanhã, né, que vocês vão começar a disciplina. Então, aí a gente já vai cobrar de vocês o que vocês aprenderam também na disciplina de pesquisa e normalização. Apesar de que a gente tem um template para vocês seguirem, mas é importante uma coisa que nós conversamos, que é uma disciplina, inclusive, tanto essa como a de pesquisa e normalização com a professora Luciana, a gente já conversou sobre essa questão também do template, porque quando vocês vão escrever ou vão orientar as pessoas a escreverem algo para algum lugar, geralmente há um template que precisa ser seguido, então já é uma forma de vocês se acostumarem com esses modelos de formatação de artigos e de outros tipos de trabalho que vocês vão fazer aí no decorrer aí da vida acadêmica de vocês. Que tem eventos que vocês vão apresentar trabalhos, que isso é muito bom para o currículo de vocês.
Tem artigos que vocês, em iniciação científica ou não, vão escrever para a revista, que isso é muito bom para a carreira de vocês, até porque hoje, grande parte dos concursos, principalmente dos concursos públicos, faz essa avaliação curricular do que você produziu durante a sua vida acadêmica. Então, pense muito bem que vocês precisam pensar na escrita acadêmica de vocês também. Bom, e como que nós vamos pontuar? Essa parte que interessa muito para vocês também, né? A gente tem várias atividades, mas, resumindo, a gente pontua a participação com 2 pontos na N1. A gente divide a disciplina em N1 e N2. A N1 é mais dentro dessa perspectiva do teórico, e já é a N2 mais dentro da perspectiva lá da parte prática. Então, a gente pontua a questão da participação, que tem a ver com a participação de vocês na aula, presença e assiduidade, ou seja, chegar pontualmente. Eu começo a aula pontualmente às 8. Pontualmente às 8 também eu passo a lista de frequência. Então, eu espero que vocês cheguem pontualmente, até para a gente poder aproveitar o tempo da disciplina, né? Atividade extra aula, extra classe, né? Realizar atividades respeitando os prazos, 1 ponto. Essas atividades, gente, geralmente são assim. São momentos que a gente não vai ter aula aqui, vocês não vão precisar vir aqui para a universidade, e vocês vão realizar atividades em casa para a gente discutir essas atividades numa próxima aula, na aula seguinte. Então, vocês vão ter alguns momentos que a gente abre a disciplina para vocês fazerem a leitura em casa. Por que isso? Porque assim, eu sei que vocês, principalmente agora no início, vocês têm muita carga de leitura. Todos os professores aqui passam textos para vocês lerem para a próxima aula. E aí, muitas vezes, como a carga de leitura é muito alta, aí vocês muitas vezes têm que escolher qual texto que vocês vão ler para participar da aula, porque em alguns momentos vai chegar ao ponto que vocês não vão ter tempo de ler tudo. Então, e que nós esperamos nessa disciplina? Que vocês façam as leituras dos textos e que não tenha aquela desculpa assim, eu não li porque eu não tive tempo, porque a gente vai dar esse tempo da aula para vocês fazerem essa leitura, porque aí quando a gente for para o debate, aí a gente tem então vocês com a leitura afiada, inclusive até porque tem atividade dessas leituras, aí vocês têm essas leituras afiadas para a gente a aula poder fluir melhor, certo? Então vai ter momentos assim que vocês vão poder ficar em casa para ler, olha que maravilha, não é? Fala a verdade se eu não estou sendo uma mãe para vocês fazendo isso, eu não sei, eu acho que é difícil ter outros professores, mas por que isso também? Eu descobri na minha pesquisa de doutorado que a grande queixa, porque na minha pesquisa de doutorado eu estudei as práticas de leitura dos estudantes universitários aqui da UFG. E aí o que assim, de todas as áreas do conhecimento. Então, as grandes queixas que eles tinham é a falta de tempo. Porque quando eu calculei, por isso que a geografia foi bom para isso, né? Quando eu calculei o tempo de trabalho, o tempo de transporte, de ônibus, então o tempo que se perdia, às vezes, nesses percursos, então, com trabalho, a gente via que o tempo para o estudo, para a leitura, trazer essa leitura pronta, é um tempo muito escasso. E aí, pensando qualitativamente na aula e não quantitativamente, porque antes disso, eu passava milhões de textos, assim, toda vez, e eu via que a aula não rendia. Mas pensando na forma qualitativa, eu trago menos textos, mas que esses textos possam ser lidos de forma mais aprofundada, né? Não interessa o tamanho do texto, mas que ele seja lido de forma aprofundada. Que é uma discussão que, inclusive, a gente fez no livro que nós escrevemos com o Roger Chartier, que eu acho que talvez algumas pessoas conhecem, que é um dos maiores pesquisadores da história cultural, especial do livro da leitura. Então, aí que a gente tem que voltar para essa leitura e profundidade. E aí, a leitura e profundidade, gente, não tem nada a ver assim com, não, então eu não vou ver redes sociais, porque as redes sociais
leituras muito rápidas, mas é ter atenção o que você lê, né? Se você está passando ali pela rede social, ou vendo um vídeo, ou vendo alguma coisa escrita, uma imagem, você poder olhar aquilo ali, fazer uma leitura mais profunda daquilo ali, né? Então, aí a gente vai ter essa oportunidade para vocês fazerem essas leituras com mais afinco. Aí a gente vai explicar depois com mais detalhes, mas o que é esse seminário? Vocês vão apresentar ele em grupo, a partir da leitura do texto lá do Darcy Ribeiro, que se refere ao episódio que vocês vão assistir, e aí no dia a gente passa os episódios e vocês apresentam. E aí também cada pessoa vai fazer uma resenha do material que foi utilizado para a apresentação, né? Então aí vocês vão ler o material, assistir o vídeo e apresentar. E aí, como eu falei, vocês vão ter um dia para fazer isso, uma aula toda para vocês fazerem isso, para vocês se prepararem. Mas o que quer dizer isso? Já tem os vídeos lá colocados, já tem a indicação do livro Darcy Ribeiro, corre lá na biblioteca, pega, que quem quiser já ir adiantando alguma coisa, né, tiver uma folguinha, já pode ir fazendo. E as memórias de aula, são 2 memórias de aula, uma memória na N1 e outra memória na N2. O que são essas memórias de aula? Eu até vou explicar para vocês com mais cuidado, mas essas memórias, elas são para ser começadas inclusive hoje. No final, talvez a gente vai sobrar uns 20 minutinhos aí da aula, vocês vão fazer a anotação no próprio caderno, vão fazer a anotação do que vocês, de como que foi a aula hoje, né, qual o conteúdo que foi ministrado, o que a gente falou na aula hoje, e o que vocês conseguiram aprender na aula de hoje. Eu vou passar ali mais para as orientações e vou explicar melhor para vocês. Mas essas memórias de aula são para serem feitas todas as aulas, só que vocês têm um período que vão me entregar isso, né? Que é no final do primeiro bimestre, que é a memória 1 e a memória 2 no final do semestre. E aí, lá no SIGA, tem um modelo dessas memórias de aula, de como que vocês vão formatar, da forma que vocês têm que escrever. Então, assim, tá bem explicadinho. Se vocês lerem lá direitinho, vocês vão entender de que forma tem que fazer. Já tem até o formato que vocês têm que apresentar. Então, de todas as aulas, inclusive as aulas extra classe, que aí vocês vão falar o que vocês fizeram nessa aula extra classe. E aí, na N2... da mesma forma a gente pontua participação, presença e assiduidade, a atividade extra classe, que são as atividades que eu vou passar para vocês, seminário de leis e projetos, que também é um trabalho em grupo, que vocês vão fazer a partir dos conceitos de ação cultural, vocês vão analisar alguns projetos, a entrega do pré-projeto de ação cultural dentro dos critérios e a entrega das anotações e memórias de aula. Essas aqui são as referências básicas. Vocês vão perceber que nem tudo aqui a gente vai usar. Por exemplo, o Bauman a gente ultimamente não tem utilizado. Às vezes eu cito o Bauman nas aulas, mas vocês não vão ler, até porque o Bauman, ele é um autor muito complexo para se ler. E aí, então, mas o que a gente vai trabalhar aqui, então, é o Paulo Freire, Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, o Roques de Barros Laraia, 2017, né? E o Cultura, um conceito antropológico do Roques de Barros Laraia, que eu acho que o Laraia está vivo, né? Darcy Ribeiro já morreu, o Darcy Ribeiro morreu já na final da década de 90, acho que foi, na década de 90, final não, né? No início. E aqui também algumas referências complementares, que algumas a gente vai trabalhar, outras a gente vai citar. Uma das principais, que vocês vão ler o livro todo, mas é um livro fininho também, mas eu vou separar em grupos, é esse do Leslie White aqui, que é cultura, o conceito de cultura, e alguns outros livros aqui que a gente separou. E aqui tem outras referências de interesse, que nós vamos, algumas delas a gente vai ler, e outras às vezes eu vou citar aqui para vocês. E aí observem bem aqui o nosso cronograma, né? Que aqui o nosso cronograma tem a nossa aula de hoje,
E aí a gente vai trabalhar daqui a pouco alguns aspectos iniciais aí, introdutórios da disciplina. E aí na aula do dia 2 do SIM, que é uma aula que eu não vou estar presente, que eu vou fazer uma viagem e que Sara, Larissa e Josué vão trabalhar com vocês, que como eu falei aqui é o material aqui do José Luiz dos Santos e do Roque de Barros Larai. E na próxima aula que eu vou estar presente, que é a do dia 9, que é quando a gente vai ler juntos aqui em sala de aula, um texto bem pequenininho, aqui do Leslie White, que é a base da cultura, o símbolo. Então, aí um texto pequenininho, eu vou colocar, não sei se eu já coloquei, se não tiver colocado, eu vou colocar lá no Siga, porque na biblioteca me parece que esse livro não está. Eu vou conferir. Se tiver na biblioteca, vocês tentem pegar, tentam ou tirar foto, né, para poder não precisar de tirar cópia. E aí vocês trazem aqui para a gente ler. Mas eu vou olhar se na biblioteca esse livro apareceu. Se não tiver aparecido, aí eu vou deixar lá uma cópia para vocês no Siga, para vocês utilizarem, para vocês trazerem. Então, aí eu não vou passar aqui por todos os pontos aqui do cronograma, para a gente não perder muito tempo, depois vocês dão uma olhada. Mas aqui no Povo Brasileiro já tem os capítulos ou os episódios que a gente vai trabalhar aqui do Povo Brasileiro. E só chamando a atenção, vocês vão entregar dia 13 do 6, a entrega da primeira memória de aula, viu? Agora aqui falando rapidamente das orientações gerais. Aí já marquem aí, gente, mas eu vou pôr no programa, viu? Que dia 13 do 6 é a entrega da memória de aula. Não deixe de ver o template lá, tá? Aí, mas vai ser dia 13 a entrega. Aí aqui só aí vocês viram que tem um pequeno recesso no mês de julho, né? De uma semana, não sei se vocês observaram. Que o recesso é do dia 10 ao dia 16, se não me engano. Tá? Então aí que aí eu já até previ esse recesso aqui no programa da disciplina. Bom, então assim, as orientações gerais para a escrita dos trabalhos estão aqui. Eu vou depois retomar, mas aí depois eu gostaria que vocês lessem. Eu vou falar aqui rapidamente só das memórias de aulas, porque é o que vocês vão começar a fazer a partir de hoje, né? Então, o que são essas memórias de aula? Entrega de relatório em formato de artigo, contendo a memória de cada uma das aulas assistidas. Cada dia relatado deverá ter entre 150 e 250 palavras. Fazer um breve resumo da aula, dos textos discutidos e realizar pontuações críticas a respeito do conteúdo abordado em sala de aula. Mas, tanto da sala de aula como da aula extra classe ali que vocês vão fazer a leitura. O relatório com as memórias deverá atender a seguinte estrutura. Então, vai ter que ter uma introdução, vai ter o resumo lá, né? Tem um modelo lá. Aí vai ter a introdução, o relato diário. Então, vai colocar assim, por exemplo, hoje é dia 25 do 4. Dia 25 do 4, falamos disso, aprendi isso, fizemos um questionário, vocês vão falar o que foi e o que vocês aprenderam. Então, vai ter uma introdução geral, que essa introdução, evidentemente, vocês vão fazer depois que todas as memórias estiverem prontas, que aí vocês vão falar no geral ali, apresentar no geral o que é o trabalho. O relato diário, que é o tema discutido, principais ideias e que você aprendeu, e uma conclusão também geral, certo? Aí tem um modelinho lá, arrumadinho, bonitinho, que vocês vão seguir. Então, assim, o que vocês precisam ficar atentos? Durante as nossas aulas, vão tomando nota, né? Nota no caderno de vocês, que aí facilita depois vocês escreverem. Porque aí todo dia, se vocês chegam em casa e já digitam isso, já vai ficando as memórias lá prontas, certo? E quem tem habilidade com o celular e quiser escrever pelo celular também, também dá certo. E aí as normas são, né? Adequar o trabalho rigorosamente seguindo as normas da BNT, e aí dentro do template, e aqui tem a formatação que vocês vão seguir, mais que o do template já está com essa formatação que vocês apenas vão preencher lá os dados. E aí o que a gente vai avaliar?
coerência com os temas apresentados, então a escrita de vocês, a redação e respeito às normas, certo? E aí as outras atividades a gente vai falando, vai passando para vocês, mas é interessante se vocês puderem dar uma olhada no programa com cuidado, olhar tudo que tem, dar uma olhada lá geral no SIGA-A, dos documentos que são colocados lá e seguir aquilo ali, tá certo?